Você acha que o lugar da mulher é na cozinha? Você sabe o que é identidade de gênero? Já ouviu falar da filósofa Simone de Beauvoir? Quer saber um pouco mais? Vem comigo então! Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é a grande filósofa Simone de Beauvoir e a reflexão que ela fez sobre gênero, sexualidade, sexo e o papel da mulher na sociedade. Mas antes de a gente começar, é a hora do salve! É isso aí, essa é a hora do salve, em que eu mando um salve para aquela galera que deixa seu comentário no canal. E eu quero pedir para você também se inscrever no canal Ibsen sobre som e filosofia. Quero que você deixe seu like nos vídeos e deixe seu comentário. Aí eu vou falar o seu nome aqui. E peço também que se você gosta de filosofia e conhece pessoas que gostam de filosofia e querem aprender um pouco mais sobre os assuntos relacionados à filosofia, que você indique meu canal e compartilhe aí minhas postagens a respeito do canal. Então vamos agora para a galera que deixou seu comentário. Michele Gonçalves, Ivan Sagas, Pedro Pimentel, Cristina Salgueiro, Simone Guimarães, Luciano Feliciano e Will Kizarevich. Então vamos começar agora a falar sobre essa filósofa incrível Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nasceu em Paris no comecinho do século XX, estudou filosofia na Sorbonne, que é o núcleo de ciências humanas da Universidade de Paris. Lá conheceu o filósofo Jean-Paul Sartre, com quem teve uma união, nunca moraram juntos, mas tiveram uma união que durou o resto de suas vidas. Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista e Simone de Beauvoir também é considerada uma filósofa fenomenologista e existencialista. O que vem a ser a fenomenologia? Fenomenologia é a área da filosofia que estuda o processo de significação que o indivíduo dá aos entes externos. O que isso significa? Como o ser humano vê os fenômenos que se apresentam na sua frente e como o ser humano dá significado a esses entes, a esses fenômenos. Na sala de aula, eu gosto de dar um exemplo muito claro da fenomenologia. Se você pegar uma pessoa cristã que recebeu um crucifixo da sua mãe, aquele crucifixo tem um valor muito importante porque a cruz é um dos símbolos do cristianismo. E a mãe dessa pessoa é uma das referências afetivas mais importantes. Se você pegar esse mesmo crucifixo e apresentar para um adepto do Islã, ou budista, ou de uma religião que não seja o cristianismo, aquele crucifixo não tem o mesmo valor por conta da conotação religiosa e muito menos a questão de ter sido dado pela mãe daquela pessoa. Ou seja, as coisas têm significado de acordo com quem vê. O sujeito do conhecimento é que dá significado para o objeto do conhecimento. Esse processo de significação é chamado de fenomenologia, que começa com Kant, que vai se desdobrar com vários filósofos. O existencialismo é fundamentado na fenomenologia, porque se o sujeito, se o indivíduo é que dá significado às coisas, se entende no existencialismo que esse indivíduo deve dar significado para o que há de mais importante, que é a sua própria existência. E o que é dar significado à sua existência? É você se autodeterminar, ou seja, segundo Sartre, que foi companheiro de Simone de Beauvoir, que é um dos grandes expoentes do existencialismo e que talvez tenha sido o elaborador do existencialismo humanista, o ser humano é o único capaz de determinar sua própria existência, de fazer suas escolhas, é responsável pelas suas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre existencialismo, eu tenho esse vídeo aqui do Jean-Paul Sartre. Ele não é o único, né? A gente tem desde Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, vários filósofos, o próprio Heidegger, são vários filósofos que vão tratar dessa questão do existencialismo que é tão cara para a filosofia. A importância de Simone de Beauvoir na questão do existencialismo é que ela vai recolocar o existencialismo para a condição da mulher. Ela vai entender que cabe à mulher se construir na sociedade. Segundo Simone de Beauvoir, ser mulher implica em duas pressões. Ou a pressão de aceitar a passividade, o comportamento passivo imposto pela sociedade, pela condição biológica de mulher, ou buscar ou ser pressionada a ter igualdade ao homem, tornando assim o homem uma referência para essa mulher. Então, para Simone de Beauvoir, a mulher sofre esses dois tipos de pressão.
E ela entende que cabe à mulher se construir, ou seja, construir a sua condição feminina e não aceitar uma condição de passividade na sociedade e nem buscar ser igual ao homem, porque a ela cabe ser mulher. Simone de Beauvoir vai colocar uma situação que é bastante evidente, que é a ideia de que o homem é o positivo e o neutro na relação social. Ou seja, normalmente a gente se pega falando assim, o homem antigo, colocando o homem como uma referência de ser humano. Ou seja, nós colocamos o homem como neutro, aquele que representa homem e mulher. E ao mesmo tempo como positivo, aquele que determina que é a referência de comportamento e de superioridade sobre a mulher. Essa é uma das colocações que Simone de Beauvoir faz. Ou seja, ao homem cabe o positivo e o neutro, ou seja, a universalidade como ser humano, e a mulher é o negativo, é aquele que é inferior ao homem. Então ela entende que a mulher sempre vai buscar essa referência do neutro, ou seja, uma referência padrão de ser humano. A gente percebe que a própria filosofia, muitas vezes, vai ter uma visão masculina na sua reflexão. A gente pega Pitágoras, um filósofo pré-socrático, ele vai dizer que o homem é o princípio da ordem e da luz, e a mulher representa o caos e as trevas. Aristóteles vai colocar a mulher como um ser que serve simplesmente para reprodução, um ser castrado. Nós vamos ter aí Tomás de Aquino, que é um filósofo medieval, que vai entender que a mulher, na sua reflexão sobre a beleza, a reflexão estética sobre a beleza, ele vai dizer que a mulher é um ser incompleto. Na reflexão de Tomás de Aquino, a beleza consiste na proporcionalidade, na completude e na clareza. Logo, a mulher é um ser incompleto. E até Rousseau, filósofo iluminista, vai dizer que a mulher cabe a uma educação limitada, uma educação não igual à educação do homem. A gente vai perceber que a filosofia também tem um olhar machista em muitas situações. A religião judaico-cristã, o próprio Islã, tem uma condição diferenciada para o homem e para a mulher. Eu não vou entrar no mérito aí, mas é muito evidente isso, que sempre o homem exerce um papel de superioridade na maioria das manifestações do conhecimento e culturais da nossa sociedade. Mas é fato que a mulher é muito importante em muitas áreas do conhecimento e na filosofia muito importante. A própria instrutora de Pitágoras, que eu acabei de citar, Temístocles, mulher. Hipácia, uma grande filósofa do período da escola de Alexandria. A gente vai ter Cristina de Pizan, que é uma filósofa importante também. A própria Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Judith Butler, são muitas as filósofas célebres e importantes aí na história do pensamento ocidental. Voltando a Simone de Beauvoir, é muito importante que ela fala sobre a construção do feminino, né? A construção sociocultural da mulher. E ela vai falar muito sobre isso no seu livro O Segundo Sexo, em que ela fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Numa visão de senso comum, uma visão rasa, ela fala assim, como que a mulher torna-se mulher se ela já nasce com o seu sexo biológico determinado? Aí que é importante entender alguns conceitos que são caros para as áreas de competência da reflexão sobre questões biológicas e de gênero. Outra coisa importante é entender que não existe o termo ideologia de gênero, mas identidade de gênero. E eu acho importante a gente fazer uma distinção desses termos. Primeiro, existe o entendimento de que sexo é a condição, ou seja, são as características anatômicas e biológicas. Sexualidade são as orientações, as práticas sexuais. E gênero é a construção sociocultural. Antes de falar sobre as relações entre esses conceitos, é importante dizer que existe o sexo binário, que é aquela pessoa que se reconhece na condição de homem ou mulher, e o sexo não binário, que são as variações no espectro da reflexão sobre a sexualidade, gênero e sexo. Existe o conceito de cisgênero, a palavra cis no latim significa mesmo lado, que é aquele indivíduo que o seu sexo corresponde à sua construção social. E existe o transgênero, que é aquele em que o seu sexo biológico não corresponde ao seu gênero, ou seja, à sua construção sociocultural. Essa construção não se reconhece na condição biológica. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, nós estamos tratando de conceitos que são caros, como eu já disse, para as áreas que estudam essas questões relacionadas à sexualidade. Feitas essas distinções, a gente vai entender melhor o que significa dizer
que a mulher se torna mulher. Para uma filósofa existencialista como Simone de Beauvoir, cabe à mulher se determinar, se colocar na sociedade da maneira que ela escolher e não aceitar padrões externos a ela, no caso, os padrões masculinos, ou seja, ela deve se colocar na sociedade da maneira como ela quer. Quando a gente fala isso hoje, no século XXI, não soa estranho, mas se a gente pensar que essa luta pelas conquistas de direitos das mulheres já vem de uma longa data, desde a Idade Média, como com Cristina de Pizan, que eu já citei. Nós vamos ter também no Iluminismo Mary Wollstonecraft, que também é uma ativista bastante importante. A gente vai ter Olympe de Gouges, que foi executada por reivindicar os direitos das mulheres no período da Revolução Francesa, ou seja, ali onde se estabelecia a Declaração dos Direitos do Homem, uma mulher foi executada por reivindicar a Declaração dos Direitos da Mulher, Olympe de Gouges. Nós temos também a própria Simone de Beauvoir, que no começo do século XX levanta esse questionamento sobre a diferença entre o ente biológico e a construção sociocultural, ou seja, que nem sempre existe essa correspondência e que cabe à mulher a liberdade de determinar a sua essência. A base do existencialismo é a ideia que a existência precede a essência, como disse Jean-Paul Sartre. Primeiro, o ser humano existe para depois determinar o que ele vai ser. Isso só acontece com o ser humano. Segundo Sartre, o homem nasce sem referências e acaba por adotar padrões já estabelecidos. E para Sartre, a liberdade de fazer escolhas traz angústia, ou seja, o homem é um ser constantemente angustiado porque ele é um ser condenado a ser livre, ou seja, condenado a fazer escolhas. E Simone de Beauvoir vai realocar essa questão, essa reflexão para a condição da mulher. É importante que, independente do seu juízo de valor a respeito dessas questões, você tenha uma visão mais consistente, aprofundada desses conceitos e tenha uma empatia em relação aos outros indivíduos, porque nós não podemos pensar todos os seres humanos pela nossa régua. Simone de Beauvoir, que a gente pode colocar como uma expoente do feminismo existencial, ou esse existencialismo feminino, escreveu muitas obras. Ela, além de filósofa, era romancista também. E eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas das obras que ela realizou, mas um dos livros mais importantes aí, que é o livro como serve de referência para esse vídeo, é o livro Segundo Sexo, onde ela fala sobre essa construção sociocultural da mulher. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo, que você indique para os seus amigos. Olha só, sempre é importante dizer, busque a leitura. Esses vídeos têm por objetivo incentivar você a um aprofundamento a partir da leitura. Tamo juntão, espero você no próximo vídeo. Salve!